Seja bem-vindo para esse vídeo e finalmente eu vou fazer a análise de uma vitória do Grêmio. Fazia tempo que eu não falava aqui de uma vitória do Grêmio, mas finalmente chegou. Vitória por 1-0 contra o Fluminense, jogo que, logicamente seria muito difícil. Duelo do Lanterna contra o vice-lanterna e felizmente a gente saiu com a vitória. Vou fazer a análise aqui nesse vídeo, só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Antes de tudo falar como é que foi o gol, né? Primeiro gol da partida, primeiro e único. Saiu dos pés do Gustavo Nunes. Jogada pela direita do Pavão, com o João Pedro. Pavão que, vou destacar aqui, um jogador por jogador, mas foi muito 880, né? Momentos muito bons, momentos muito ruins no jogo. Toca pro João Pedro cruza para trás e o Gustavo faz gol da vitória. Tá ok? Depois o Lucumi ainda foi expulso, numa falta no Gustavo Nunes. Enfim. Destaques aqui do Grêmio, começando pelo gol Marquezin, não foi muito exigido, acho que o único chute a gol que eu me lembro foi a cobrança de falta do Terence, em que o Jeromel errou o bote, para variar. De novo, não é de agora. Contra o Botafogo, quando a gente perdeu, mesma coisa. A diferença é que dessa vez ele fez a falta e levou amarelo. Contra o Botafogo ele errou a bola, não fez a falta e ainda tomou o gol. Então, daqui a pouco eu chego no Jeromel, mas vamos com calma. Começando pelo Marquezin, então, essa defesa do Terence e só, chutes a gol, teve 3, mas que eu me lembre, só esse do Terence. Então, foi pouco exigido, não tomou gol, lançamentos longos bons, buscando os pontos, dá uma nota 9. O João Pedro, cara, o João Pedro é porque assim, eu gosto muito dele, eu já falei aqui, pra mim ele é incontestável lateral direito do Grêmio, muito melhor do que o Fábio, tanto na parte física, na parte de habilidade. É mais novo, é mais rápido, chuta melhor, cruza melhor. Em todos os aspectos ele é melhor que o Fábio. Mas, por exemplo, contra o Goianiense eu não gostei. Muita individualidade, tentando passar pela marcação, se atrapalhando, enfim. Mas quando tem essas triangulações, por exemplo, como foi a com o Pavon, ele é muito bom. Às vezes na tomada de decisão ele erra, mas é muito bom lateral. Eu diria que pelo que ele está jogando no Grêmio, é porque o momento do Grêmio é ruim. Mas se o Grêmio voltar a um bom momento, conseguir ficar na parte de cima da tabela, eu diria que o João Pedro é lateral direito de seleção brasileira. Pelo que a gente tem no Brasil, Danilo e Ian Couto, cara. O João Pedro rendendo tudo que ele pode, ele ataca melhor que o Danilo e ele defende melhor que o Ian Couto. Então, dá pra, se ele manter um nível bom, pensar até em seleção brasileira, mas o time tem que melhorar junto, né? Então vamos a nota 10 pro João Pedro, muito bem. O Jeromel, cara, é difícil criticar o Jeromel e o Kahneman? Mas eu já falei. Do Kahneman eu não canso de criticar, já faz uns 2 anos. Da parte técnica. E o Jeromel também, cara. Em determinado momento ele foi um zagueiro muito técnico, lá pra 2017. A gente tá em 2024. Já se passaram quase 10 anos. O futebol de um ano para outro muda muito. Imagina em 7 anos. Então hoje o Jeromel tecnicamente é abaixo do que se precisa. E defensivamente também não tem mais a velocidade que se precisa. Por causa da idade, enfim. Então pra mim o Jeromel hoje não dá mais. E essa é a minha opinião. Pode discordar à vontade. Mas hoje o Jeromel pra mim não é titular. Se for pra jogar é em jogos pontuais. Joga um jogo a cada 5 jogos. Em jogos mais fáceis. E é isso. Entendeu? Não tem muito o que falar. Pra mim não serve mais. É difícil falar isso do Jeromel e do Kahneman. Do Kahneman ainda mais a parte técnica. Pelo menos ele compensa na garra, enfim, mas ele hoje em dia não dá mais também. Enfim, é a minha opinião. Pro Jeromel vai aí uma nota 2. O Eli, cara, eu gostei dele. O que eu posso falar? Eu gosto dele. É um cara que é rápido, é um cara que tem uma saída de jogo boa. A questão é que ele tem algumas falhas bizarras em alguns jogos, né? Mas eu gosto dele. É um zagueiro que tem pontos a melhorar, mas é muito bom, cara. Enfim, vai uma nota 7. Gostei. O Reinaldo muito bem na parte ofensiva, dá uma nota 8. O Dodi, cara, eu não sei se eu vou colocar no card aqui em cima, mas aqui foi um baita acerto meu na análise da contratação. Quem quiser ver o vídeo. Tudo que eu falei na contratação é o que está acontecendo. É um cara que não é nenhum craque, mas é um cara que é a cara do Grêmio. É um cara que é um motorzinho. É tipo um Vila Sante, talvez sem a qualidade de chegada na frente do Vila Sante, mas no quesito marcação, no quesito entrega, no quesito roubada de bola, desarme, ele é um monstro, cara. O Dodge é muito bom, cara. E é um time que é um jogador que faz o time jogar. O time pode estar numa rotação abaixo, o Dodge vai compensando por 2, 3 jogadores, roubando bola, fazendo o time jogar.
E eu gosto muito do Dodge. Não é o cara pra fazer uma jogada de gênio, pra fazer um golaço, mas é um cara que todo time precisa ter. Esse motorzinho que faz o time jogar, faz o time ir numa voltagem maior. O Dodge é muito bom, cara. Infelizmente está suspenso pro jogo justo contra o Palmeiras. Mas eu acho que o Vila Sante volta a tempo com o Paraguai já eliminado, né? O Vila Sante tem que voltar, porque se não for o Vila Sante vai o Carbajo. E o Carbajo defensivamente de uns tempos pra cá tá triste o negócio. Enfim, o Dodge vai fazer muita falta. Tá jogando muito, cara. Uma enormidade, nota 10. Tô gostando muito. O PP, cara, o Grêmio tem que explorar a qualidade de cada jogador ao máximo, tá? Então o Reinaldo é essa parte ofensiva, é cobrança de lateral longo, o Dodge é utilizar esses desarmes, essa velocidade dele, o PP é a condução de bola. É um cara que não tem um passe muito vertical, é muito passe simples pro lado, mas é um cara que conduz muito bem a bola, é muito difícil desarmar o PP, porém às vezes ele se perde nisso, prende demais e cava muitas faltas. Não foi o caso no jogo contra o Fluminense, mas em uns jogos atrás foi o que aconteceu. Mas enfim, eu achei que ele jogou bem. Nesse quesito condução de bola, ele é muito importante. E essa trinca de meio-campistas com Dodge, PP e Edenilson, eu gostei bastante. Então o PP vai uma nota 8, o Edenilson vai uma nota 8, gostei também. Que nem eu já tinha falado, acho que eu falei contra o Atlético Goianiense. Pra mim o Edenilson tinha que virar titular. Eu falei até no lugar do PP, jogou os dois juntos, gostei. O Edenilson é um cara que nem eu falei, tem que explorar a qualidade de cada jogador. O Edenilson é um cara que é bom tecnicamente, é um cara que tem intensidade, ajuda na marcação e chega bem como esse efeito surpresa no ataque. Então várias vezes ele pisava na área, como o Grêmio jogou com falso 9, com o Cristaldo, várias vezes o Edenilson nessa movimentação de troca de posição com o Cristaldo chegava com essa referência no ataque. E eu gostei muito, foi muito bem. Que nem eu falei já nos primeiros jogos dele, o Edenilson não pode jogar aberto pela direita. Dane-se que ele já jogou assim no Inter. Ele rende melhor pelo meio. Ele é bom jogador, tem que jogar de frente pro gol e não preso, só vindo pro meio, indo pro fundo. Pro meio, pro fundo, pro meio, pro fundo. Porra, tem que ter liberdade e foi muito bem no jogo. Pra mim, é titular desse time, inclusive. Foi muito bem, nota 8. O Pavon. Cara, o Pavon fez um bom jogo, atacou bem os espaços. Porém, a finalização de esquerda dele tem um negócio bizonho. Os dois chutes dele no primeiro tempo é negócio que, assim, se o Renato tirasse ele ali, eu não ia reclamar. Eu mesmo já tava falando, porra, cara, Série A, bicho. Você já jogou no Boca Juniors, já jogou no Atlético Mineiro. Não pode ter um nível de finalização tão baixo assim. E se a esquerda é ruim, ou corta pra direita, ou dá o passe. Não chuta. É melhor do que queimar a jogada desse jeito. Perdeu duas grandíssimas chances pro Grêmio no primeiro tempo. E a questão é que no último lance do primeiro tempo ele dá um chute espetacular de direita, que eu acho que é o que faz ele ir pro segundo tempo. Se ele sai mais um chute ruim, como foi os outros dois de esquerda, ele sai no intervalo, eu tenho quase certeza. Mas esse último chute dele, que exige uma baita defesa do Fábio, por sinal, é o que fez ele voltar pro segundo tempo e é o que fez ele dar o passe de início pro gol do Gustavo na assistência do João Pedro. Então o Pavon foi bem na partida, mas a finalização de esquerda dele tem que caprichar muito, tem que treinar mais. Vai uma nota 7. O Gustavo começou nos 30 primeiros minutos, ele não tocou na bola. A partir dali virou o craque da partida, tá? Para mim o craque da partida fica entre João Pedro, Dodi e Gustavo, tá? Os três muito bem. E o Gustavo cresceu muito na partida. É ele que cava a expulsão do Lucumi. Ele faz bons dribles, ajudou na recomposição, caprichou na finalização e é ele que faz o gol da vitória. Eu só acho que ele tem que buscar mais finalização, tá? Eu que aposto, eu consigo identificar isso bem. Ele só deu um chute, cara, o jogo inteiro. E parece que ele deu mais, né? Porque ele buscou o jogo a todo momento, porém, várias vezes falta chutar, entendeu? É um ponto que ele tem que melhorar, mas quando chutou, dessa vez finalizou bem, fez o gol, mas tem que buscar mais o gol, finalizar mais. Sendo bem direto é isso, tem que finalizar mais. O Cristaldo eu gostei de falso 9 também. É um meio campista que não busca tanto o jogo no meio. E como o Grêmio está com carência de centroavante, o Cristaldo começando como falso 9 e depois jogando o Galdino nessa posição, sou super a favor. A questão é que não pode começar com o Galdino, tem que começar com o Cristaldo. Fez um bom jogo também nessa função, vai uma nota 7. Entrou o Carbajo, entrou bem, tá? Só que eu tenho medo dele começar o jogo contra o Palmeiras, porque defensivamente ele marca mal. E para um volante isso não pode acontecer. Mas enfim, nota 7. O Galdino entrou muito bem, gostei. Eu gosto do Galdino de falso 9. Ele de ponta não dá, porque o Grêmio tem opções melhores. Agora de falso 9 em uma posição carente que não tem outras opções, eu aceito, entendeu?
Então foi bem, vai uma nota 8. O Nathan Fernandes entrou bem pela direita também, nota 8. O Nathan, zagueiro, não tem muito o que falar, ele ficou 4 minutos em campo, nem tocou na bola. Vai uma nota 5, na média ali. Do Queiroz também entrou bem, nota 6. Destaques do Fluminense, o Fábio foi bem quando exigido, não vou dar nota não, mas foi bem. O Gabriel Pires, nossa, ele é muito preguiçoso, ele tá louco. O Marcelo vinha fazendo um grande jogo, saiu machucado e entrou o Diogo Barbosa. O nível abaixa muito. O Diogo é muito mais rápido, mas tecnicamente o Marcelo é muito melhor, né? O resto do time inteiro é muito sumido. Pô, como é que a gente ia perder pra um time com o Thiago Santos e Diogo Barbosa? A gente conhece bem os caras, velho. Se a gente perde tomando gol ou do Diogo Barbosa ou do Thiago Santos, desiste. Aqui, ó. Isso daqui exemplifica bem. 16 chutes do Grêmio sendo 9 a gol. 8 deles pararam no Fábio. O Fábio fez um grande jogo. 8 chutes do Fluminense sendo 3 a gol. O Marquezinho não foi tão exigido. Posse de bola bem parelho, ó. Passes bem parelho. Faltas 27 no total. Amarelo só 3. E olha que o árbitro era o Zanovelli. É um árbitro que tem a tendência de dar muitos cartões. Enfim. Escanteio 6 a 1 pro Grêmio. Com esse resultado a gente fica na 18ª colocação com 10 pontos. E assim, eu achava o resultado do empate contra o Goianiense ruim. Até eu assistir o jogo do Goianiense contra o Galo. Dá pra ver, o Atlético Goianiense é bem treinado mesmo. Por pouco não vence do Galo em Minas. E enfim, é um time bem treinado mesmo. Acho que o empate, no final das contas, foi um bom resultado. E agora jogando em casa que tem que fazer os pontos. Próximo jogo é contra o Palmeiras, isso que é foda. E sem o Dodge. Mas dá pra vencer. O Palmeiras acabou de tomar 3 do Fortaleza. E jogando em casa, o Palmeiras ainda se adaptando à perca do Hendrick, dá pra vencer. E o Fluminense afundado, última colocação com 6 pontos. Quem diria, de campeão da Libertadores a lanterna do Brasileirão. E o Grêmio de vice-lanterna de vice-líder no campeonato passado para 18º. Futebol muda muito rápido as coisas. Enfim, craque da partida então, pra mim, eu vou ficar aqui entre João Pedro, Dodi e Gustavo. E pra mim o craque é o Gustavo. Fez um grande jogo, é ele que cava a expulsão, é ele que faz o gol. Mas poderia ser o Dodi, um monstro no meio. E o João Pedro ainda com assistência, tá ok? Gostei muito da partida. De verdade, então de parabéns. Fez um grande jogo. Se aproveitasse um pouquinho melhor as finalizações, principalmente o Pavão, a gente teria metido uns 3 a 0 no Fluminense, tá? O Grêmio foi muito superior e venceu, é o que interessa. Independente de jogar bem ou jogar mal, tem que vencer. E é isso que tava pesando. Porque nos últimos resultados o Grêmio nem tava jogando tão mal. Mas nos momentos decisivos perdia muitos gols. E isso pesa. Então, ó, o próximo jogo aqui contra o Palmeiras. É em casa. E aqui o Palmeiras vai jogar hoje ainda, segunda-feira. Então o Palmeiras vai chegar mais desgastado. Porque jogou um dia depois. Vai ter a viagem. É clássico, então pode ter uma expulsãozinha ainda para ter como desfalque. Então o Grêmio vai chegar mais inteiro fisicamente e ainda vai jogar em casa. Dá pra vencer. A questão é que o Vila Sante tem que voltar. Se for com o Carbajo, eu já consigo ver o desastre no meio de campo. Porque ele voltou muito mal na parte defensiva. E o Vila Sante compensa isso. Já que a gente perdeu o Dodi, infelizmente, para esse jogo. E vem sendo um monstro no meio de campo. Precisa do Vila Sante. E vai ser importantíssimo contra o Palmeiras. E cada jogo agora é uma decisão, porque a verdade é uma só. A gente tá na briga contra o rebaixamento, não tenho o que falar. Se engatar 4, 5 vitórias seguidas, porra, aí a gente já vai pra briga da parte de cima. Mas hoje tem que pensar na parte de baixo. E ter que vencer do Palmeiras é foda, mas tem que arrancar pelo menos um empatezinho. Contra o Juventude, pelo menos um empatezinho. E contra o Cruzeiro, ao menos um empatezinho. E tentar vencer, tá? Mas tem que pontuar, tem que ir pontuando sempre, porque senão... O Fluminense, cara. O Fluminense não jogou mal nem... Quer dizer, pode ter jogado mal, mas deu trabalho em todos esses últimos 5 jogos que perdeu, cara. Eu tô acompanhando isso daí e olha isso, cara. O Fluminense perdeu os últimos 5 jogos, né? Beleza, vamos analisar como é que foi esses últimos 5 jogos. Perdeu por só 1 a 0 pro Grêmio. Perdeu por 1 a 0 pro Vitória com gol nos acréscimos. 1 a 0 pro Flamengo com um pênalti roubado. 2 a 0 contra o Cruzeiro jogando bem. 2 a 1 contra o Goianiense tomando um gol nos acréscimos. 1 a 0 pro Botafogo em um clássico. Então, tudo jogo parelho. Sempre com expulsão, ó. É um time que se perdeu no mental. Mas que sempre tá dando muito trabalho. Não tem um atropelo pra cima do Fluminense aqui, cara. Mas é porque no detalhe, aqui nem foi o Grêmio nos últimos jogos. No detalhe que você tá perdendo os pontos. E aí acabou criando toda essa crise no Fluminense, que resultou até a demissão do Diniz, enfim.
E é isso que o Grêmio não pode ter. Jogando bem ou jogando mal, tem que pontuar. A verdade é essa. De preferência, 3 pontos, que é as vitórias, né? Enfim. E de vitória o Fluminense entende, né? Última rodada perdeu pro Vitória. Enfim. O próximo jogo contra o Palmeiras vai ser bem difícil, logicamente. É o Palmeiras. Mas se o Vila Sante voltar, é um grande acréscimo e eu acho que dá pra acreditar na vitória. O Palmeiras esses dias tomou 3 do Fortaleza. Então, e é um Fortaleza que a gente viu o jogo do Grêmio. O Fortaleza não tá numa fase nada demais. E o Grêmio foi lá e perdeu só por 1-0. Isso que foi porque bobeou. Tava jogando até melhor. Então dá pra sonhar com uma vitória contra o Palmeiras. Mas tem que fazer um grande jogo pra isso acontecer. Tá ok? Foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida nessa vitória contra o Fluminense. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.